E da Escola de Biotecnologia, nós damos as boas-vindas ao professor Alberto Amaral. Ele não precisa de apresentações. Há muitos anos que se dedica às questões do ensino superior. Primeiro durante 12 anos como reitor na Universidade do Porto, que terminou em 1998, e de 99 para cá no Centro de Investigação de Políticas do Ensino Superior, e mais tarde como responsável da Agência para a Avaliação e Acreditação do Ensino Superior. Ele é provavelmente a pessoa mais bem colocada em Portugal para nos falar das questões do ensino superior, que muito nos interessam, especialmente a todos nós, docentes e investigadores aqui na escola. Nós estamos muito gratos por ele partilhar aqui connosco. Ele é, antes de mais, também um grande amigo de longa data, e alguém com quem é muito fácil partilhar ideais e partilhar tudo o que vem por bem. E, portanto, Alberto Amaral, muito obrigado por teres vindo aqui hoje às tertúlias da Católica e vamos então ouvir. É um prazer, e já ouvi dizer que isto é informal, que eu vou comportar-me informalmente, acho que eu costumo fazer sempre isso. Houve aqui um pequeno equívoco. Quando me deram as instruções, disseram que era usual eu falar durante uma hora. Portanto, eu vou fazer aqui umas reduções rápidas e, portanto, vai haver uma série de slides que eu vou passar à frente. Eu vou dar primeiro uma ideia do sistema de ensino superior e depois começar a olhar para a situação de Portugal, para as relações com o desenvolvimento económico, com o emprego, enfim, o que é que vale a pena ter em termos de curso, para se contribuir ou não para o bem-estar, para quem tem uma licenciatura. Eu vou passar isto. Bom, este primeiro mapa, portanto, olhem para o quadro do meio, para o quadro da direita, isto é a distribuição das instituições de ensino superior público e privado no país. Portanto, duas coisas saltam dali imediatamente. Uma grande concentração de instituições privadas em Lisboa e Porto. Aliás, há também uma concentração grande de instituições públicas em Lisboa. E depois o interior está entregue ao público. Portanto, quem olha aquela corda ao longo de Espanha, pronto, não há ensino privado ali. Ele é feito à custa de alguns politécnicos, como por exemplo Porto Alegre, Beja, algumas universidades, como por exemplo Évora, Covilhã. E isso é natural porque o privado não consegue sobreviver em zonas de baixa densidade populacional. Portanto, é natural aquela distribuição. Isto é outra coisa muito interessante. Houve um ano em que nós fizemos uma análise da captação de alunos. De onde é que vêm os alunos para as instituições? Aquele primeiro mapa é o Minho. Vocês vejam que praticamente a Universidade do Minho enche, Braga, Guimarães, Santo Tirso, não sei o quê, enche completamente a Universidade do Minho, não é? Portanto, não capta praticamente alunos de fora daquela região. Se virem para a direita, a Universidade do Porto também, enfim, é um bocadinho melhor, mas isto é o técnico, por exemplo, também é Lisboa e à volta de Lisboa e cá para cima pouco capta, não é? E à direita, mais curioso, é a Medicina do Porto. Portanto, mesmo Medicina, que é aquele curso que atrai toda a gente por não sei o quê, tem uma captação de alunos extremamente localizada. Portanto, a primeira lição a tirar disto é que não há em Portugal nenhuma instituição para a qual vale a pena fazer grande sacrifício para uma pessoa se deslocar para frequentar. Portanto, não há aqui um Harvard ou Cambridge ou o que é que seja, não é? Portanto, não há uma instituição que seja tão melhor do que todas as outras, não é? Que mereça atrair alunos de todo o país. Bom, isto é um gráfico que nós fizemos que representa índice de força e taxa de ocupação. O que é o índice de força? O índice de força mede o número de alunos que escolhem um determinado curso, instituição em primeira prioridade. Portanto, no concurso nacional de acesso, põe aquela instituição em primeira prioridade. Por exemplo, há aqui uma instituição que tem quase 4, para significar que 4 alunos por cada vaga, em primeira prioridade. A taxa de ocupação é depois a percentagem de vagas que é ocupada na primeira ronda de colocações. E se vocês verem este quadrante aqui de baixo, está quase toda com quadradinhos brancos. E aquele quadradinhos brancos é o Politécnico.
Portanto, o Politécnico, em relação ao universitário, é claramente o setor do ensino superior público, nós estamos aqui só temos os dados do público, que tem muito mais dificuldade em sobreviver quando comparado com o ensino universitário. Portanto, se o aluno puder escolher, ele vai escolher ensino universitário e, de preferência, vai escolher o ensino universitário público, porque é mais barato. Não houve nos Estados Unidos um fenómeno em que o setor privado conseguiu desenvolver-se oferecendo qualidade muito superior a muito do público e, portanto, compensar o diferencial de custo. Isso não aconteceu em Portugal. Isto representa, os círculos representam o número total de vagas e aquele halo cinzento representa o número total de candidatos. Portanto, vocês podem ver que em Lisboa e no Porto, e há ali alguma coisa em Coimbra e alguma coisa no Minho, são os sítios onde há mais candidatos do que vagas. E, portanto, se o Porto ou Lisboa ou a Universidade de Coimbra crescessem, iam absorver mais alunos e, portanto, iriam redistribuir o resto. Olhem para a direita aos politécnicos, olhem lá em cima de tudo. O Politécnico de Bragança, que tem para aí 1.700 vagas, deve ter para aí 200 candidatos. Não é? Portanto, isto mostra o comportamento muito diversificado entre público e privado, mostra a grande dificuldade do interior em sobreviver e mostra que se Porto, Lisboa, Coimbra e Minho, etc., aumentassem o número de vagas, destruíam o resto do sistema. Provavelmente iriam captar mais alunos. Isto que está aqui é algo muito curioso. Mostra distrito a distrito qual é o comportamento. Por exemplo, o distrito do Porto tem 7.500 vagas, tem 10.796 candidatos. Portanto, tem mais procura do que o número de vagas oferecido. É por isso que aqui o Politécnico de Lisboa e Porto não tem dificuldade em encher, porque há muitos candidatos. E é por isso que o privado se vai concentrar muito em Lisboa e Porto, porque é o sítio onde as vagas do público não permitem, não chegam para a procura. Depois vejam casos absolutamente ao contrário. Vejam aqui a terceira a contar de baixo, Guarda, por exemplo, que tem um número de vagas de 789, reparem, só tem 146 candidatos em primeira área. Portanto, nós temos aqui claramente o que está marcado a vermelho são aquelas situações mais complicadas. Depois na coluna da direita, o que nós temos é a razão entre a percentagem de candidatos e a percentagem da população. Podem ver que, por exemplo, no caso do Porto é 1,35, no caso de Lisboa 1,52, portanto há uma percentagem maior de candidatos em relação àquilo que seria de esperar em termos de população. Veja o caso de Coimbra, que é extraordinário, tem 2,57, portanto devido às tradições de Coimbra, e também é uma região que não tem muita gente, mas portanto atrai muitas pessoas de outros lados do país. E olhem, pelo contrário, Aveiro com 0,53, porque Aveiro fica entre Porto e Coimbra, é fácil um aluno deslocar-se para o Porto e para Coimbra e, portanto, perde muitos alunos para os dois lados. Eu vou passar aqui. Isto mostra, distrito a distrito, a percentagem de candidatos que se candidata para dentro do distrito ou que se candidata para fora do distrito. Vejam a Guarda. 90% dos alunos da Guarda candidatam-se para fora do distrito da Guarda. Ao contrário de Lisboa, em que 90% dos alunos do distrito de Lisboa se candidata para dentro do distrito. E, portanto, isto mostra o quê? Isto mostra uma situação terrível, porque todo o interior tende a despovoar rapidamente, porque os alunos preferem deslocar-se para as universidades e para o litoral. Portanto, isto é o grande problema do país. Não ter nenhuma instituição que capte a nível nacional, ter um sistema, universidade politécnico, onde o politécnico tem dificuldades em se sustentar, e depois tem uma grande tendência a despovoar o interior, que é terrível em termos de país. Eu vou passar isto à frente. Bom, se nós entrarmos agora, isto é uma comparação de uma colega minha, a Madalena Fonseca, da Faculdade de Letras, que está hoje na agência, e tenta comparar, e vai comparar o caso português com o caso espanhol por regiões em cada um dos sítios. Assim, reparem, portanto, o GDP per capita, não é? Portanto, Madrid, País Vasco, Navarra, Catalunha, Baleares, Europa a 500, La Rioja, Aragão, depois aparece Lisboa. E olhem lá à direita, ao fundo, está o norte e o centro de Portugal e os Açores. Portanto, claramente, em termos
GDP per capita, quer dizer, a Espanha está muito melhor e Lisboa é provavelmente a única zona de Portugal que se compara com as outras. Isto é a mesma coisa, mas medido em termos do valor médio da Europa aos 27. Isto está feito ao longo dos anos, não é? Desde 95 até 2005, mas de novo temos aqui um conjunto de regiões à esquerda, onde se inclui Lisboa, que é a última, que está acima da média comunitária, e tudo o resto está abaixo. E claramente o pior é o que está à direita, que é Norte, Centro, Açores, e a seguir vem a Extremadura espanhola. Pronto, isto é a evolução do GDP per capita. Portanto, vocês vejam que só ali a região de Lisboa e alguma coisa na região do Algarve é que em 95 se comparava. Em 2000 mantém-se mais ou menos a mesma coisa, mas olhem que em 2005 a região norte começa a desaparecer. Pronto, o que significa, eu posso voltar para trás para vocês verem, não é? Portanto, o que significa que apesar destes 10 anos de fundos comunitários e de ligação à comunidade, não se alterou nada em termos relativos. E, pelo contrário, algumas regiões, por exemplo, a região norte, até perderam face ao desenvolvimento das outras regiões. Mas o que está é o crescimento, de novo. Temos aqui uma zona de baixo crescimento, que é em torno de Lisboa. Uma zona ainda pior, que é o Alentejo. Em 2005, algumas alterações. Isto é a taxa de emprego. Em 2006, portanto, vocês veem que quanto mais escuro, maior é a taxa de emprego. Não? Portanto, havia aqui problemas essencialmente no Alentejo. E do lado espanhol, aqui aquela zona de Extremadura, com grandes problemas. E lá em cima, a zona das Minas, já tinha problemas. Desemprego de longa duração. A região norte e a região de Lisboa são os grandes problemas que nós temos nesta altura. Emprego na indústria, só a região norte. O resto vive de serviços. O emprego pelo mais alto nível de educação. Não é? Só Lisboa. Tudo o resto oferece emprego a nível mais baixo do que... E vamos ver já porquê. Isto são recursos humanos em ciência e tecnologia. Vejam que isto que cresce cá para cima, que está acima já... lá está o País Baixo, Navarra, Madrid, Cantábria, Astúrias, e Lisboa, que está aqui já abaixo. Está a melhorar alguma coisa. E olha, aqui Açores, Centro, Norte, uma desgraça. Portanto, o baixo nível educativo da população tem a sua correspondência no baixo GDP per capita da região. E, portanto, há aqui uma relação entre educação e desenvolvimento. Atenção. Foram dados publicados em 2008 pelo nosso Instituto Nacional de Estatística. É uma comparação entre Portugal e Espanha. E compara os empregados e os empregadores em termos de formação. Mas reparem que em Portugal, em 2008, 65% dos empregados tinham quando muito a escolaridade obrigatória. 65%. Em Espanha era 40% e na média europeia era 21%. Agora olha para os empregadores. 80% dos empregadores tinham quando muito a escolaridade obrigatória, contra 50% em Espanha e 28% na Europa. E, portanto, é óbvio que com um tecido produtivo baseado neste tipo de empregadores, nós nunca iremos criar emprego para licenciados, nem nunca tornaremos o país competitivo, a não ser a tal solução da metodologia chinesa dos baixos salários, a ver se a gente consegue produzir mais baixo. Portanto, com este tipo de estrutura educativa, isto é muito complicado. Porquê? Porque, de facto, para mudar isto é preciso mais que uma geração. A não ser que se façam alguns milagres em termos de novas oportunidades. Isso. O programa de novas oportunidades tem sentido, não é? Portanto, quando se tem uma população como esta,
ou se reconhece algumas competências em termos de trabalho que foi desempenhado, ou isto nunca mais sai do sítio, quer dizer, a gente vai precisar de várias gerações para sair deste buraco. Não é? Agora, o que tem de ser feito é com seriedade, não é? E esse é que é o grande problema. Isto não é novo e também não está ligado ao processo de Bolonha, ao contrário do que se diz. Por exemplo, esta metodologia é usada, por exemplo, na África do Sul. O que aconteceu na África do Sul é que, quando caiu o apartheid, verificou-se que a população negra, em termos de nível educativo, era uma desgraça. E que nunca conseguiria aproximar-se da população branca, a não ser que fossem tomadas medidas excepcionais. Portanto, criou-se também uma metodologia de reconhecimento de competências para ver se conseguia promover a população negra mais rapidamente do que a população branca. Isto é o nível da escolaridade portuguesa, 91, 2001, 2011. Portanto, vocês vejam que em 2011, 19% não tem nenhum, nada, não tem informação sequer primeira classe, digamos, a instrução primária. Depois temos o ensino básico 25%, ensino básico segundo ciclo de 13%. Reparem, isto tudo somado é uma brutalidade. E apesar de ser melhorado, não é? Porque vejam que isto está a crescer, está a aumentar nos níveis mais altos, ainda precisa andar muito, não é? Porque reparem, isto é feito em relação a toda a população. Se nós compararmos, por exemplo, as taxas de escolarização dos 18-24 com as de 50-70, é claro que é uma grande diferença, não é? O problema é de toda a massa de indivíduos que está no mercado de trabalho, que não tem informação adequada e quer dizer, e não sai dali, não é? Portanto, só por morte ou por novas oportunidades. Vocês por aqui podem ver que, apesar de tudo, houve uma evolução significativa, porque agora é só para os 30 e 35 anos. É só para aquela faixa de 30 a 35 anos. Portanto, já teve o efeito do investimento todo que estamos a fazer no ensino. Reparem que é uma queda muito grande da escolaridade mais baixa, que é aquela de cima, não é? E há um aumento, embora, claro, muito mais lento, depois do 12º ano e do ensino superior. Pronto, claramente as políticas têm estado a funcionar, alguma coisa. Tem estado a haver uma diminuição dos níveis educativos, digamos, piores, mais baixos, mas há muito para fazer. Mas isto é só nesta faixa de 35, não é? O problema é depois aqueles que têm 40, 50 anos, 60 anos e que estão numa situação muito complicada. Mesmo assim, temos dificuldades. Tem a porcentagem da população que completa o ensino secundário por grupo etário nos 2009, portanto, o quadrado são 55, 64 anos, o triângulo é 25, 34 anos. Portanto, houve um progresso muito grande, não é? Portanto, a porcentagem da população, vejam aqui, que este primeiro, não é? Isto é da faixa mais velha, não é? E isto é a faixa mais nova. Portanto, houve aqui um salto enorme. No entanto, olhem que está à nossa direita, que é o México e a Turquia. Portanto, em 74, quando se deu a Revolução, os níveis educativos portugueses eram terríveis e estavam mais ou menos ao nível do México e da Turquia. Passados este tempo todo, se continua mais ou menos ao nível do México e da Turquia. Porque os outros também correram, não é? Nós corremos, mas os outros também correram. E, portanto temos aqui um problema. Isto é a porcentagem da população que completou o ensino superior por grupo etário. Temos de novo um enorme progresso, não é? Mas, lá está, os outros também andaram. E isto é a participação em atividades de educação formal ou não formal. Isto é que é terrível. É que, tendo Portugal uma população com um baixo nível educativo geral, é Portugal dos países que menos usa a formação ao longo da vida para corrigir a situação. Portanto, quando se compara Portugal com os outros países, vê-se, por exemplo, isto aqui é a Suécia, a Nova Zelândia, a Suíça, a Finlândia, a Noruega, etc. Tem taxas enormes de participação na formação ao longo da vida, e Portugal continua ali naquele. Ainda por cima, alguma delas deve ser de muito má qualidade, como se tenha observado. Bom, agora, se nós olharmos para o emprego, é o primeiro trimestre de 2012, contribuição para a taxa de variação homóloga da população ativa. Reparem que ela é negativa para formações até ao básico e é positiva para o secundário e pós-secundário e para o superior. O que significa, apesar de tudo, quanto havendo maior formação, as possibilidades de emprego são maiores, apesar de estarmos em dificuldade.
Isto compara os total de desempregados e desempregados com habilitação superior. Portanto, vocês vejam que Norte, Centro, Lisboa e Alentejo, vejam que em Lisboa contribui com 28,3%, o Norte contribui com 39,3%. Portanto, apesar de tudo, ainda há mais desemprego no Norte do que em Lisboa para indivíduos com habilitação superior. O que é natural, porque estão lá todos os serviços, os ministérios, os laboratórios de Estado, etc. Claro. Isto, primeiro emprego e novo emprego. Portanto, vejam que a maior parte no total dos desempregados, não é? E nós estamos a falar aqui o total dos que não têm formação e aqueles que têm habilitação superior. Os que têm habilitação superior, reparem que 80,2% é novo emprego, andam à procura de novo emprego, e 19,8% andam à procura de primeiro emprego. Isto corresponde a 92,5% nos que não têm formação, ou têm formação inferior, e 7,5% naqueles que também não têm formação superior. Portanto, apesar de tudo, digamos, a mudança de emprego é mais frequente em quem tem baixa formação. Depois, total de desempregados e desempregados com habilitação superior, isto é por duração do tempo de inscrição nos centros de emprego. Reparem que temos aqui 9,6 para o ensino superior e 19,9 para os outros. E temos aqui 15,4 para 17,9, 15,2 para 16,4. Portanto, o que significa que quem não tem formação superior tende a estar mais tempo desempregado à procura de emprego do que quem tem formação superior. Isto é a mesma coisa agora para o Norte, Centro e Sul. Eu não vou perder tempo aqui, nem aqui. Vou se vê bem. Isto, no fim de contas, o que é que compara aqui? Nós temos aqui 2007, 2008, 2009, 2010, temos 4 anos de desemprego e temos aqui 4 anos de diplomados. E o que está feito aqui é a percentagem entre o total de desempregados e o total de diplomados, que era no universitário público qualquer coisa como 4,9%, e que é no Politécnico privado qualquer coisa como... Eu não vejo bem, para não me estar a enganar, não é? Os valores exatos são 4,9 para o Universitário Público, 7,7 para o Politécnico Público, 7,9 para o Universitário Privado e 6,8 para o Politécnico Privado. Portanto, o setor que se comporta pior é o Universitário Privado. O Politécnico Privado comporta-se melhor do que o Politécnico Público, por uma razão, porque hoje mais de 50% do Politécnico Privado é saúde. E portanto exploraram este nicho enquanto ele durar. Portanto, é curioso quando se analisa a evolução do sistema de ensino. Portanto, enquanto nos últimos anos o setor público cresceu, enfim, cerca de 25 mil ou volta disso, o setor privado perdeu essencialmente no universitário. O Politécnico Privado manteve-se mais ou menos ao mesmo nível. As grandes perdas deram-se no universitário e privado. Porquê? Porque no Politécnico Privado houve uma grande diminuição da percentagem de alunos na formação de professores e na gestão. Foi compensada com uma enorme subida na área da saúde. E esta reconversão não foi possível no caso do universitário, porque a área da saúde, em princípio, não é da competência do universitário, exceto na medicina, não foi autorizado. Isto para quem tiver curiosidade, isto são as taxas de desemprego medidas pelos registros que existem no Instituto Nacional de Emprego para as várias áreas. A de formação de professores 4,9%, arte 6,7% e por aí abaixo, 9,1% para as relações de jornalismo, 10,3% para os serviços sociais. E portanto eu depois deixarei estes dados que vocês poderão analisar com mais cuidado. Para quem tiver interesse,
para ver as taxas de desemprego por área de formação. Então, o que é que nós podemos concluir daqui? Por um lado, que o desenvolvimento do país depende da educação. Olhem para as regiões de Espanha, comparem com as regiões de Portugal, vejam onde é que está a formação e vejam onde é que está o GDP mais elevado, o GDP per capita. Depois, que quem tem formação superior, apesar de tudo, apesar das dificuldades atuais, tem menos dificuldade do que quem não tem. Portanto, hoje um desempregado de 40, 50 anos não tem formação superior, nunca mais se emprega. É uma situação muito complicada. E depois, também apesar de tudo, também não é tão mau como isso em termos de salários. Isto são as taxas de retorno médio por ano de escolaridade. Portanto, tem entre 86 e 2009. Apesar de diversas oscilações, ainda tem uma taxa de retorno muito significativa por ano de escolaridade. E nós podemos comparar isto com o gráfico seguinte, que é o prémio salarial em relação a trabalhadores com 6 anos de escolaridade ou menos, no etário de 30 a 35. Portanto, imaginem o que é que está ali feito. Pega na população de 30 a 35 anos. Pega na população que tem 6 anos de escolaridade ou menos e vejam a média salarial. E agora vamos comparar com os outros. O prémio significa que é quando eles ganham a mais. E reparem numa coisa. Por um lado, à medida que o tempo decorreu, o prémio está a diminuir. Portanto, há uma certa tendência para a convergência de salários a um nível mais baixo. Reparem que a curva de baixo é referida aos 9 anos de escolaridade. Os 9 anos de escolaridade já estão quase ao nível do 6º ano ou menos. Portanto, o prémio salarial é muito baixo. Isto é o 12º ano. Portanto, há aqui qualquer coisa como em 30% a mais em salário em média. E isto é o superior. Tem vindo a decair, mas que apesar de tudo ainda compensa. Portanto, que lição é que se tira daqui? A terceira lição é esta. Apesar de tudo, mesmo com as dificuldades atuais, em termos de salários, investir no ensino superior ainda vale a pena. Claro que quando se faz a escolha de uma licenciatura é necessário ter cautela com aquilo que se escolhe, não é? Porque há determinadas áreas que nós sabemos que estão complicadas nesta altura. Exemplos: formação de professores, engenharia civil, arquitetura, onde há excesso de formação. E claramente agora com a bolha do imobiliário vai ser muito difícil recuperar. Portanto, os alunos, ao escolherem a sua licenciatura, terão que ter em conta de facto o fator empregabilidade, porque ele pode ser muito condicionado pelo contexto económico que se vive. Também é verdade que é preciso pensar que o ensino superior é como os petroleiros. Quando a gente tem um petroleiro a andar e que é para travá-lo, são uns bons quilómetros antes de ele parar. Não é? Portanto, quando se descobre que um curso também não dá emprego, também provavelmente há milhares de indivíduos lá dentro. Não é? Neste momento há 27 mil alunos em formação de professores e que o sistema, embora tenha reagido, ainda não reagiu o suficiente. Não é? Portanto, é preciso ver que o ensino superior é uma máquina que reage muito lentamente. Portanto, isto não se diz de hoje para amanhã acabou, fecha tudo, isso não pode, não é? Porque há alunos lá dentro, há professores, há estabelecimentos de ensino, portanto é muito difícil mudar isto. Não é? Acresce ainda uma grande irracionalidade por parte das instituições, porque é fácil de verificar aquilo que eu chamo o síndrome do aviário, porque quando o primeiro aviário deu lucro toda a gente foi criar frangos e depois houve problemas. E acontece exatamente a mesma coisa no ensino superior. Quando há uma área que atrai alunos, todos eles vão fazer exatamente a mesma coisa. Tenham ou não tenham professores, tenham ou não tenham laboratórios, é indiferente. E portanto isto cria depois estas distorções todas a nível do sistema, que são muito complicadas de gerir. E portanto, o que acho que valeria a pena, e não sei se é por intermédio daquele célebre Conselho Nacional de Ensino Superior, para que nunca existiu, se é por outra metodologia qualquer, quando valia a pena basear as deliberações, enfim, governamentais, de facto em dados concretos e estudos sérios,
do que no diz-se, que é a metodologia usual que se utiliza em Portugal. E para já calmo. Muito obrigado. Vamos passar agora à fase das questões, sendo que eu fiquei com duas curiosidades. Uma questão da rede de ensino superior público no interior. Nós percebemos que, do ponto de vista de país, se a fizermos desaparecer, não alteramos grande coisa, claro, em termos de ensino superior, claro, mas do ponto de vista de território podemos alterar muito. Em que é que o esforço público poderia ou deveria apostar nesta rede? Porque também há ali uma coisa que resulta evidente. Se fecharmos vagas no litoral, as pessoas não vão para lá. Claro. Isso é muito claro. Claro. Como é que esta rede poderia ser fortalecida, nomeadamente em esforço em áreas específicas, ou não, onde o Estado poderia dar um sinal relativamente a isso? E a segunda questão, que é mais larga, e eu não sei mesmo. Como é que nós alterávamos o paradigma do emprego qualificado no setor privado? Como é que nós podíamos ter políticas públicas que favorecessem claramente o aumento do emprego qualificado? Não sei se querem juntar algum grupo mais de perguntas, se alguém quer pôr mais alguma questão. Sobre a Câmara, depois selecionávamos por grupo e voltávamos. Relativamente à questão do ensino superior no interior, precisamente, acho que foi o Instituto de Bragança que pediu um estudo de impacto. Eu depois não vi em pormenor, mas na ideia de ser nos mídias mostrava claramente que havia um impacto que ultrapassava o investimento que era feito pelo Estado na instituição. Que relação é que tem, então, o ensino superior no interior com o desenvolvimento das regiões? Se é só receber alunos ou se tem a ver com outro tipo de cruzamento também? Ainda relativamente a esse assunto, a assimetria entre o litoral e o interior, pensando, por exemplo, no exemplo de medicina que foi criada na Mulher. Então, como é que, não estou bem por dentro dos menores, mas imagino que a procura seja ainda assim elevada, mesmo sendo na Mulher. Então, até que ponto cursos, efetivamente, com alta procura, por exemplo, arquitetura, nós temos cursos muito procurados. Se decretasse o fecho de arquitetura no Porto e se levasse para Bragança, é um exemplo, se isso não poderia melhorar o panorama dessa faixa do interior, não é? É assim, eu sou professor universitário, não sou bruxo. Vamos lá tentar pensar um bocadinho nisto. O problema do interior é não só ter ou não lá o ensino superior, mas depois também ter os empregos. Portanto, eu posso formar hoje imensos indivíduos em Beja, ou em Bragança, ou em Évora, não sei o quê, mas depois eles não têm emprego. E é por isso que as atuais alterações que estão a ser feitas à rede de serviços públicos, que é praticamente pouco que existe no interior, podem ter um efeito absolutamente perverso sobre o desenvolvimento do país. Porque pouco emprego... Porquê é que criar um Politécnico é um fator de desenvolvimento? Porque é o maior empregador da terrinha. Não é? Leva imensos alunos para lá. Traduz em negócios, desde as cantinas, às residências, e portanto há ali algo extremamente importante, não é? E que se bater aquilo mata o reino. Mas quando desaparece o tribunal, o hospital, a escola secundária, não sei o quê, quer dizer, e como não é grandes indústrias, portanto eu acho que a fixação de alunos no interior não pode ser visto só do ponto de vista do ensino superior, tem de ser visto também do ponto de vista do emprego que é criado no interior. E se não querem emprego, eles acabam a licenciatura, quer dizer, mesmo que a gente consiga que eles façam a licenciatura no interior, eles acabam por desaparecer de lá porque depois não têm emprego. Isto é um problema muito complicado e que nós temos agravado
muito por concentração de serviços, por exemplo, em Lisboa. Está tudo concentrado em Lisboa. Por exemplo, eu lembro-me na Holanda, quer dizer, o Conselho de Reitores em um sítio. A Agricultura e Wageningen. O Ministério da Educação era uma coisa chamada Zoetermeer, que ninguém sabe onde é, que é assim no meio de um descampado. E, portanto, as coisas estão todas descentralizadas. Nós, como centralizamos tudo, cada vez centralizamos mais, estamos a criar, de facto, um problema muito complicado. Porque depois de Lisboa temos o Porto, quer dizer, isto assim não vai muito longe. Pronto, em termos de alunos, pronto, nós fizemos uma colega minha fez uma tese nessa matéria, portanto, quais eram as razões da escolha dos alunos. É muito engraçado. A primeira escolha dos alunos não está relacionada económico. Portanto, o aluno muitas vezes escolhe o curso ainda por uma questão de vocação. Portanto, não há grande raciocínio por trás disto. Ele feio, como sei, é aquilo que gosta de fazer, os indivíduos de belas artes, é aquilo que eles queriam fazer, e não gostavam da arquitetura, porque a arquitetura já é muito mais regulada, eles querem dar asas à imaginação, etc. E depois a segunda escolha é para onde é que vão. E aí é que impera a racionalidade económica. Então, depois, quando vai escolher o sítio, aí vai procurar o sítio mais barato, mais perto de casa, etc. Portanto, se a primeira escolha se faz em termos de aquilo que ele quer fazer, depois a segunda escolha faz-se já em termos de racionalidade económica, onde é mais barato, ele não se vai se ele tivesse de deslocar, aumenta os custos, não é? E portanto ele pondera isso. É por isso que, de uma maneira geral, o aluno, por exemplo, aqui na zona do Porto, em primeiro lugar vai procurar a Universidade do Porto, se não cabe lá vai para o Politécnico, se cabe lá vai para o privado. Depois tem de fazer a escolha entre ir para o privado ou deslocar-se, portanto, pagar mais propinas no privado e ficar perto, ou ir para fora e ter os custos de deslocação. Nós podemos pensar para algumas formas de manter os alunos no interior. Por exemplo, o que os alunos muitas vezes vêm para o litoral é porque não encontram no interior as formações que querem. E, portanto, se fizessem protocolos ou digamos, criar uma rede em que havia um grupo de politécnicos ligados a uma universidade e os alunos tinham a certeza que faziam lá o primeiro ciclo e depois tinham lugar no segundo ciclo da universidade, isso talvez os mantivesse no primeiro ciclo. E também podia combinar isso com outra coisa, que é o facto de, como as bolsas de estudo para os alunos não deslocados são bastante mais baixas, se dessem bolsas de estudo para não deslocados em número razoável para manter os alunos no interior, talvez isso conseguisse resolver esse problema da frequência. Agora, o que era depois também era resolver o problema do emprego, não é? Porque senão a gente se engana, fazem lá o primeiro ciclo, vêm fazer o segundo ciclo para o litoral e ficam no litoral. Quer dizer, e, portanto, é esse problema que é extremamente complicado. Mas, essencialmente também é necessário descentralizar o país. A nível do país não estiver descentralizado, isto não vai a grande sítio. Aliás, a grande eficiência seria para tudo em Lisboa, não é? Não havia custos de deslocação nem nada, estava tudo à molhada. E ao fim de semana havíamos caçar perdidos O emprego qualificado, a questão do emprego qualificado. Isso aí é que é grande. Como é que a gente faz subir o nível médio da qualificação do emprego? Sim, nós não fazemos porque, por enquanto, vamos lá ver, nós não podemos ter sol na eira e chuva no Nabal. E, portanto, se nós estamos a utilizar uma política de criação de desemprego, levando a uma baixa dos salários, depois não podemos querer que apareça para o outro lado do emprego qualificado. Portanto, hoje já não é. Já são tais engenheiros civis a 400 e 500 euros, arquitetos e danhaspas e tal, porque há muito desemprego e as pessoas sujeitam-se a tudo e mais alguma coisa. Portanto, enquanto isto for permitido, enquanto a política se basear em diminuição da massa salarial, eu acho que não vai lá nenhum. Claro que falar de anos mais felizes, portanto, anos em que ainda não tinha estes problemas de economia, a mim sempre me perturbou porque é que não se tomaram determinadas medidas, nomeadamente quando se fizeram investimentos em ciência. Por exemplo, porque é que não se condicionou a atribuição de bolsas na indústria nós temos um programa em que o indivíduo, enquanto lhe pagam, ele está lá, quando deixam de pagar, o Estado deixa de pagar, vão dar uma volta e pegam no outro, não é? E não é só cá, eu tenho uma experiência muito engraçada, porque nós publicamos muitos livros
na imprensa internacional, nomeadamente na Springer, na Kluwer, etc. E a pessoa que ganhou o livro, portanto, o editor do lado de lá, muda frequentemente de 3 em 3 anos, de 4 em 4 anos. E é sempre uma rapariga muito novinha, portanto, é uma estagiária, obviamente, deve ter algum programa de apoio. Quando ela está treinada e acaba-me despedem e metem outra por baixo, não é? Portanto, com este tipo de atitude não se vai muito longe. Agora, eu vejo muito difícil de facto esta situação em que se está a apostar, não sei porquê, de novo, quer dizer, talvez irracionalmente, já se viu que isso não funcionava, desde o tempo de Salazar, uma política de mão de obra mal paga. Pronto, que vamos competir com base em quê? Nos salários baixos, não é? Já o Sócrates foi dizer à China, não é? O nosso ministro Pinho, que venha para Portugal, que os salários são baixos e não vão subir, bem, está bem. Ok. Mais questões? Tenho a ideia de que os níveis de empreendedorismo, ou seja, de criação de próprio emprego ou de criação de outros empregos, não são mais elevados entre a população mais qualificada do que a menos qualificada. Às tantas, para virar a coisa ao contrário, os qualificados tinham que começar a criar emprego, não é? Assim, em vez de esperarem que alguém crie para eles. Há aqui dois problemas. Vem-se em português um emprego no Estado e... Há aqui dois problemas. Há um estudo feito por um sociólogo holandês, chamado Hofstede, que ele classifica as sociedades usando com 4 parâmetros culturais. E 2 desses parâmetros, Portugal tem valores absolutamente extremos, que é o medo do desconhecido, e portanto Portugal é das sociedades onde há mais medo do desconhecido, e o caráter feminino da sociedade, significando em que, coitado, rapazinho, então, te chubaste, então, não faz mal para hora a mais, então, tu foste preso, deixa lá para que se passe, não sei o que, quer dizer, portanto, as coisas nunca são levadas a sério, não é? Quer dizer, por exemplo, episódios como o atual, que a gente vê agora, neste momento no governo, quer dizer, em qualquer outro país, o senhor já estava fora, não é? O Portugal vai-se agarrando, andando e tal, todos esquecem-se, não sei o que, não é? E portanto, esses duas características são muito interessantes porque condicionam muito a nossa forma de atuar. O medo ao desconhecido, ele apresenta este exemplo, devido ao medo ao desconhecido, nós não queremos leis gerais, nós queremos regulamentos. Quando se não estiver lá tudo escrito, a gente desconfia, não, isto não pode ser, que depois há estabilidade, excesso de regulamentação. Mas depois, devido ao caráter feminino, também não cumprimos as leis. Portanto, e este medo ao desconhecido de facto gera esse problema das pessoas não quererem arriscar, não é? E portanto dificuldade de inovar. Também é verdade que existe um segundo problema, uma segunda característica também extremamente negativa, de uma maneira geral, quem investe com o dinheiro do Estado. Aquilo que eu olho sair à roda, isolamente o Estado não se atravessa, senão aqui também as coisas não avançam, não é? E portanto, enquanto estiver assim, eu acho que nós não vamos a lado nenhum. Mas claramente, vocês reparem que com aqueles 80% de empregadores com a escolaridade mínima, enquanto também não se der a volta a isto, não vamos muito longe, não é? Mas aí é que está, eu não sei como é que está, eu acho que é uma equação muito complicada. Foucault não resolve no nível imediato, mas é uma fonte de viragem. Ou seja, se nós formos ver, nomeadamente temos ali um caso em São João da Madeira com 170 trabalhadores na São Joateca, em que o nível médio de salário é 1.200 e qualquer coisa, vezes 14. E realmente é um indicador de que o emprego de base tecnológica é um ponto de mudança. Agora, não resolve o problema do mega petroleiro que é o desemprego estrutural. Porque o mega petroleiro do desemprego estrutural tem muito a ver com este fator terrível que a economia foi estruturada em baixo conhecimento e baixo salário. E como diriam os professores de ensino primário transmontanos, numa linguagem muito dura, não é? Pior que ser pobre é ser pobre e burro. Repare que é a dureza da falta de formação. Você repare, com formação nós podemos dar a volta com políticas mais mas repare neste problema.
pelo facto de haver, ou digamos, durante muitos anos, nós nos termos baseado em emprego de baixa qualidade, só pouco qualificado, isto significou o quê? Significou que não havia uma penalização da falta de educação. Portanto, o indivíduo sabia que o pai que era calceteiro, mas tinha emprego, e portanto, ele ia queimar as pestanas, não havia uma penalização séria para a falta de educação. A família era a primeira, ia ter com o padre para ver se o padre meteu uma cunha na fábrica, para a miúda começar a afiar o mais cedo possível e tal, porque isso é que interessava, não é? E, portanto, isto criou aqui um enorme círculo vicioso, não é? Criou uma camada enorme de pessoas que de facto não se educaram e acham que... Aliás, foi muito curioso, aqui há anos atrás, a Gulbenkian nos fez um estudo sobre o grau de satisfação dos portugueses com o seu nível educativo. Estavam todos satisfeitíssimos. Quer dizer, e quebrar isto é muito complicado, não é? E se os exemplos não vêm de cima, não é? Eles nunca mais aqui saem. Mas a questão é esta, e isso é importante, o professor Amaral acaba de dizer, que é como a estrutura de liderança do tecido produtivo privado, que tem uma qualificação mais baixa que o tecido dos próprios empregados, ora, a mudança tem que começar pelo tecido de empregadores. E o tecido de empregadores, o ponto de partida é este, é da criação de uma nova realidade empresarial, que é muito lenta como espaço. Uma forma de acelerar isto é pela captação de ideias especializado. Mas essa é uma questão. O que é que o país tem para oferecer hoje que possa captar centros de ideias especializados para Portugal? Esta é uma questão que acho que nos deve fazer refletir aqui hoje, e o professor Amaral aqui colocou que sim. Como é que o país pode captar investimento privado, tecido produtivo, cuja organização altere aquele paradigma? Aí é que as políticas públicas deviam estar concentradas. É por isso que me assusta ver que a política atual é do empobrecimento. Claro. Depois nunca mais vida, não é? Porque ela no imediato até pode ser uma consequência de alguma correção estrutural. Claro. Mas uma coisa que é grave é o governo não perceber que as mudanças no emprego qualificado, embora não resolvam o problema estrutural, são mais rápidas que no outro setor. Claro. E o governo devia ser muito mais assertivo nas políticas de mudança do emprego qualificado. E se não o faz, do ponto de vista, é porque não sabe o que é capaz. E qualquer uma das coisas não é um bom sinal. Os anteriores governos era porque não era preciso, achavam que o problema se resolvia com dívida. Exatamente. Este governo ou não sabe fazer ou não está a ser capaz. E qualquer uma das soluções não é propriamente brilhante. É claramente possível fazer a mudança, não resolve o problema imediato do desemprego global, mas inverte esta tendência ao nível do emprego qualificado. Essa é mais fácil de resolver. Mas não se está a ver que aquele dado é preocupante, claro que é, o professor Amaral chamou aqui a atenção, porque no fundo o nível do emprego qualificado está a aproximar perigosamente do outro. Está a descer. E essa, Manuela, força. Maria João tem pedido para falar. A Manuela primeiro, depois a Maria João. Eu não sei, porque nós não conseguimos ver muito bem, mas eu não vi realmente dados que mostrem a empregabilidade privada versus público relativamente ao ensino superior. Portanto, não sei se pode comentar um pouco mais relativamente a esse tema. E outra questão é, relativamente à universidade privada, dado a situação atual económica, que muitas vezes nem sempre a opção do aluno ir para uma privada pela qualidade que tem pode acontecer. Perguntava-lhe a opinião de o que é que acha, que oportunidades poderá ter a privada a nível do mercado no futuro, dada a situação atual. Maria João. Em termos de competitividade com o ensino. Okay. Maria João, agora. A minha questão tinha um pouco a ver com a formação e o empreendedorismo. Ou seja, será que incluir nos programas universitários, nomeadamente na área das ciências e tecnologia, há alguma formação sobre empreendedorismo, sobre geração de trabalho, criar emprego ou criar um emprego? Será que isto de alguma forma, ou até, será que isto de alguma forma ajudaria? Duas boas questões. Oportunidades para o setor privado de formação superior. Sim.
Tanto o privado... O empreendedorismo pode-se incentivar ou pode-se ensinar. Eu, em tempos, com um colega de economia, o Pedro Teixeira, nós fizemos um estudo sobre o desenvolvimento do privado a nível internacional, em todo o mundo. Chegamos à conclusão que houve duas fases de desenvolvimento do privado. Uma fase inicial, corresponde ao século XVII, século XVIII, onde se criaram as grandes universidades privadas americanas, que eram de caráter confessional. As universidades americanas eram de caráter confessional, havia os presbiterianos e não sei o quê, mas cada um tinha a sua universidade, mas eram universidades de grande qualidade. E as universidades católicas da América Latina, que foram criadas também com grande qualidade e mantiveram essa característica. Esta foi a primeira vaga do ensino privado. Agora, mais recentemente, houve uma segunda vaga de ensino privado que, infelizmente, apareceu nos países em que o setor público, em que o Estado, não teve dinheiro para suportar a massificação. E, portanto abriu de qualquer maneira, muitas vezes com regras, enfim, não muito rigorosas, o ensino superior ao ensino privado, e o ensino privado não soube aproveitar a ocasião. Ou seja, durante aqueles períodos em que houve uma grande procura do ensino superior, em que, portanto, não faltavam alunos, em qualquer vão de escada, se dissesse que havia um curso para aparecer um aluno, para criar coisas de qualidade. Portanto, apostou muito mais uma expansão de qualquer modo, sem apostar na qualidade. Porque nos Estados Unidos, quer dizer, quem vai para Harvard ou para Yale arrisca-se a pagar 50, 60, 70 mil dólares por ano numa licenciatura. E tem clientes, porque os clientes sabem que aquilo que é uma boa aposta, fazem um investimento sério, porque ter uma licenciaturazinha de Harvard ou de Cambridge ou não sei o quê, vale muito no mercado de trabalho. E isso não existiu. Um bocado como Portugal, que andou a dormir estes anos todos a consumir os fundos estruturais, não fez nenhum para se reestruturar internamente, nem em termos de mercado de trabalho, nem o que é que fosse, mais ou menos na mesma. E agora, de repente, vê-se confrontado com a concorrência e a competição, por exemplo, dos antigos países de leste, que têm uma taxa, um nível educativo muito superior ao nosso, e salários mais baixos. Portanto, o privado, neste momento, irá concorrer sempre em condições muito complicadas, porque, por um lado, não oferece um produto de melhor qualidade, e, em segundo lugar, porque esse produto é oferecido mais caro. Digamos, e a sucessão de acontecimentos que tem havido no privado, moderno, independente, internacional, relvas, etc. Pronto, nada disso contribui para atrair alunos. Portanto, talvez que a solução seja uma diminuição muito forte do número de instituições. Apesar de tudo, nós temos dezenas e dezenas e dezenas de instituições privadas, digamos, algumas delas de muito pequena dimensão. É apostar em 3 ou 4 instituições de melhor qualidade e talvez dessas consigam competir. Agora, a generalidade delas, em minha opinião, não vai conseguir fazer. Porque tem tudo contra si, não é? Tem o custo, tem, enfim, as dificuldades de não ter investigação, de uma maneira geral, como é que vai competir a nível de ensino universitário. Também não me parece que no atual estado das coisas vai haver muito dinheiro para a investigação que permita criar novos centros, onde quer que seja. Se os que existem sobreviverem já não é nada mal, portanto não se vê como é que pode competir. Além de mais, porque lá está, apostou sempre naquilo que era fácil, barato, com níveis de formação de pessoal docente, de uma maneira geral, muito criticáveis. Apostou muito em figuras de proa, deputados, há um deputado de cada partido, pelo menos, em cada uma dessas instituições privadas maiores, reformados do ensino superior que tivessem nome, mas isso não leva muito longe. Portanto, eu vejo com grande preocupação a evolução do setor privado em Portugal. Outra questão era o empreendedorismo. O empreendedorismo. Se deve ensinar. Se pode receber. Se pode ensinar. Não sei.
Sei lá, eu aqui há de ler no ano entrevistei o Galmir. O Galmir disse: qual que é, pá, se eu formar empresário? Ou já nasci assim, pá, ou não vou a sítio nenhum. Apesar de tudo, acho que sim, que vale a pena apostar no ensino. E por outro lado, há um outro problema que nós temos neste momento, não é? Que é a questão do financiamento. Com as dificuldades atuais de financiamento, de novo, nós não fizemos o que devíamos quando havia meios, não é? E agora que estamos em dificuldades sérias, temos de fazer as coisas e não há petróleo, não é? Isto é muito complicado. O professor Alberto Amaral disse aqui uma coisa muito importante para a Escola Superior de Tecnologia. É que realmente a saída para a Escola Superior de Tecnologia é manter um nível elevado de investigação. Claro que é. E é bom que, em termos de católica, no seu conjunto, isso se perceba, não é? Que a manutenção de um nível muito elevado de investigação na Escola Superior de Tecnologia é realmente... Você não consegue competir, não tem possibilidade de competir com o técnico, com a engenharia. E ter que buscar mais fontes. Mas isso é muito importante, porque é óbvio que é a única forma de uma instituição se poder continuar a afirmar neste setor. Um último grupo de questões para Rui Moraes. E eu vi mais alguém levantar a mão? Era um bocado na linha que eu estava a falar. Eu licenciei muito bem. E quando acabei o curso não tinha nenhuma experiência no mercado de trabalho, não sabia nada. Quando vim aqui para a escola, fiquei surpreendida porque grande parte dos alunos que se formavam aqui tinham um estágio integrado e iam para empresas. E a minha questão é essa: não será uma boa maneira não de ensinar, mas de motivar as pessoas a ser mais empreendedoras, a apostarem mais, a terem menos medo se forem inseridas no mercado de trabalho enquanto estão a formar, mesmo que seja ensino universitário? Não será também uma maneira de as ajudar ou de nos abrir os horizontes? Rui Moraes. Gostava de perguntar ao professor Alberto Amaral se de facto a agência que preside vai de facto pôr ordem na casa no sentido de restringir o número de licenciaturas em algumas áreas que de facto se sabe há vários anos que são incomportáveis para o país, porque os alunos nunca teriam saída. Não é? Há vários cursos, já citou, que de facto dariam para 4 ou 5 países como o nosso. Ora, há um que acontece. É assim, curiosamente, se nós pensarmos no processo de Bolonha e no que ele pretendia, talvez tivéssemos a resposta àquilo que levantou. Qual era a ideia de Bolonha? A ideia de Bolonha era que os alunos deveriam ter uma formação mais curta, a nível de um bacharelato, deveriam ir para o mercado de trabalho e só viriam fazer o mestrado depois com uma atualização de conhecimentos, etc. E isso tornaria a Europa muito mais competitiva, por um lado porque em vez de termos o nível de formação aceitável do 12º ano, passávamos a ter o bacharelato. O bacharelato era generalizado, era acompanhado de facto por essa experiência de trabalho. Simplesmente nada disto funcionou. Portanto, infelizmente o processo de Bolonha acabou por não levar a lado nenhum. Por culpa, por um lado, da situação económica, porque o aluno não tendo emprego ao fim dos 3 anos ia continuar. Por culpa das instituições, porque as instituições fartaram-se de criar facilidades para que o aluno continuasse imediatamente para o mestrado. Até há instituições onde se arranja a noção do candidato natural. O candidato natural é aquele aluno que fez a licenciatura lá e que tem lugar imediato no mestrado, mesmo que tenha 10 e que haja um devido à concorrência fora com 15. E o próprio formato da licenciatura, claro, às vezes foi a conversão por isso. Portanto, quer dizer, infelizmente nada disto formou. Essa ideia dos estágios não é nova. Eu já sou velhinho e quando andei na Faculdade de Engenharia também havia estágios. Nós tínhamos de fazer um relatório, havia um período que a gente passava numa entidade fabril qualquer. Simplesmente à boa portuguesa, um indivíduo era largado lá da empresa, ninguém nos ligava nada
E só quando a gente apresentava o relatório é que alguém assim mudava a dar uma nota. Não? Fora isso, passava-se tudo desta maneira. Não é? Portanto, às vezes até era o aluno que tinha de andar à procura de um sítio para fazer o estágio. Agora, tem toda a razão. Há muitos países onde é obrigatório uma experiência de trabalho. Por exemplo, na Alemanha, a própria Áustria, que tenha uma porcentagem muito baixa de alunos no ensino universitário, mas tem uma grande componente na área tecnológica. Os alunos não precisam de fazer um ensino universitário para ter emprego. Simplesmente montar algo desse estilo é muito complicado. E nós não sei porquê, quer dizer, este país tem um problema muito complicado, é que fazem-se imensas leis. Às vezes há leis que até são muito bem feitas e fazem sentido. E aparece sempre um grupo de vigaristas a usar aquilo da pior maneira, não é? É tudo, é as novas oportunidades, o ensino recorrente, pensem no que quiserem, não é? Portanto, coisas que são, se aquilo tiver a mínima possibilidade de ser explorado no mau sentido, é explorado no mau sentido, bem, enquanto ele também não resolver isto, não vai ser. Não. E o que é que falta daqui? Quer dizer, eu não sou a favor de limitações, não é? Eu acho que, por exemplo, não se deve limitar o número de créditos concedidos. Isso fica ao critério de cada instituição, que deve ser capaz de fazer os movimentos. Agora, mas se se portar mal, leva uma cacetada tal para que não reportar graça, não é? E que sirva de exemplo aos outros. Mas essa parte é que é difícil em Portugal, não é? O tal espírito feminino da nossa sociedade para que não permite dar 2 facadas no indivíduo e resolver o problema de vez. No caso, quanto à agência, eu chamo a atenção para o seguinte: nós temos condicionamentos muito complicados que vêm de interpretações constitucionais do privado. E existe uma interpretação que diz que, uma vez que a Constituição a liberdade de ensinar e de aprender, mesmo que um determinado curso não dê emprego, isso não pode ser base para uma decisão negativa da agência. Mas a fazer um maluquinho qualquer é que fazer um curso de fisioterapia e é rico e tem dinheiro e mesmo que ele saiba que vai falir, desde que tenha qualidade, e portanto ele conseguiu arranjar 3 prémios Nobel, aquilo paga mais não sei o quê, não sei quantos fisioterapia do Mourinho, mas não sei quantos. E, então é um curso que tem qualidade, mas ele sabe que não vai ter alunos e que vai falir, mas quer dizer, o problema é dele, não é? Portanto, certamente que nós, digamos, estamos a tentar reduzir o número de formações em algumas áreas, mas sempre pela via de que não cumpre os critérios de qualidade. Não podemos invocar a via do excesso de oferta, porque nessa altura seremos rapidamente postos em tribunal e perderemos a questão. De novo também aí o país é muito complicado. E aliás também não cabe, e bem, provavelmente, à agência fazer regulação desta natureza, porque é uma questão política, não é? Portanto, é mais político do que acaba a agência ser o gatekeeper para dizer não, aquilo não atingiu este nível, não entra, não pode ser. E se a gente disser que não há maneira nenhuma do ministro dizer que sim. Agora, nós podemos dizer que sim e o ministro pode dizer que não, pode dizer tudo bem, isso é muito bonito e tal, mas olha, coisas dessas já pagam em muitos sítios, não há dinheiro para isso, não financia. Portanto, no caso do público, o privado é mais complicado. E, portanto, digamos, a interpretação constitucional que é feita hoje da legislação não permite utilizar o excesso de oferta como critério para não aprovação de uma proposta, um mestrado, uma licenciatura, o que quer que seja. Há alguma última pergunta ou fechamos o debate agradecendo ao professor Alberto Amaral? Uma última pergunta, então. Bem uma pergunta, mais uma opinião, mas um jovem neste momento que esteja no secundário, médio prazo, perante este cenário negro, o melhor é fazer um projeto de vida que não passe muito por aqui. Também já ouviu essa? Não, mas cada vez mais parece. Quer dizer, mal de nós se isto não melhorava, não é? Quer dizer, sim, claro. Perante os nossos filhos. Sim, mas esse filho, quer dizer, se o filho, quando chegar ao fim do curso, isto ainda estiver assim, então realmente é porque não tem mesmo solução. Esperemos que isto melhore, não é? Quer dizer. Claro. Como? Não, mas é complicado, tem razão. Perante os seus números, não parece, no médio prazo. No médio prazo é complicado, Mas, como eu lhe digo, se não tiver uma licenciatura e uma formação, ainda vai ser pior. Isso aí não.
mais Essa é a grande lição. Mas aí é outro problema, é o Estado investir nos jovens para depois irem trabalhar noutros lados. É verdade. Que é buscar o bem. Vale a pena formar e formar com qualidade. Como não vou? Mas há aqui duas mensagens muito importantes, que o professor Beto Amaral nos traz. Vale a pena formar e formar bem. A prazo e sem veros. Mas sim, é que se não houver essa massa, isso é um fundamento que não podemos nunca alienar. Eu dou sempre um exemplo que é muito engraçado, que é o exemplo dos países africanos. Quando os países africanos chegaram à independência, todos eles acharam que a universidade devia resolver os problemas económicos. Em muitos países africanos até houve cuidado de que o reitor fosse Presidente da República. Bom, e passaram-se uns tempos substituídos os brancos pelos pretos nos serviços públicos, isso de haver emprego. Porque também esses países não geravam, como nós, emprego qualificado. Portanto, começaram a acusar a universidade de ser irrelevante e de fazer coisas que não serviam para nada, etc. E a verdade é que se, quando o país finalmente começar a alterar, a ser competitivo e a melhorar a situação, etc., se essas pessoas bem formadas não existirem, ele nunca mais arranca. O que significa que em todas estas fases de desenvolvimento há sempre períodos, e isso está nos livros e muitos investigadores o dizem, em que a universidade forma em avanço às necessidades do mercado. Portanto, a universidade vai estar muito tempo. Por exemplo, casos dos doutoramentos, casos dos doutorados. Quando eu me doutorei em Inglaterra há 40 anos atrás, ou lá quanto é que foi, os anúncios, publicavam-se anúncios nos jornais em que se oferecia emprego mais bem pago a indivíduos que tivessem doutoramento. Como o Robbins Report, que é dos anos 60, foi feito porque a indústria se queixou de que não tinha a percentagem que achava razoável de indivíduos, de investigadores e de indivíduos doutorados, porque os melhores foram nas universidades. Isto no fim dos anos 60. Imaginem, não é? Quanto tempo já passou? 50 anos já passaram, não é? Portanto, nós temos de pensar que sem criar essa massa de indivíduos, e apesar de tudo, de facto, a nova geração está é provavelmente a geração melhor educada que nós tivemos até agora. Ela é que vai ser fundamental para dar a volta a isto. Se nós não criamos essas pessoas e continuamos a ter indivíduos com um nível educativo muito baixo, nunca saímos daqui, não é? Portanto, há que aguentar um período de transição em que, de facto, vai haver formação de indivíduos em avanço às necessidades do mercado. O caso dos doutoramentos é um caso típico, não é? O doutorado quer ser fundamental um dia destes. Quer dizer, hoje ninguém o quer, não é? Tem uma menos-valia para quando aparece tentar empregar-se. Não é? Hoje tinha uma notícia no jornal que as pessoas escondiam o seu nível de formação quando iam candidatar-se porque isso era negativo.